Digital Ibirapuera está realizando mais um mês do livro espírita. Desta vez, nós estamos falando sobre um dos livros menos conhecidos daqueles que nós chamamos da codificação, obras fundamentais do Espiritismo. Trata-se do livro O Céu e o Inferno. Quem vai falar a respeito desse livro será nosso companheiro Hervé, que participa no Centro Espírita Luiz Ismael. Estamos aqui reunidos para um bate-papo sobre a obra O Céu e o Inferno de Kardec. Antes de falarmos da obra, eu gostaria de dividir com vocês um pequeno exercício que eu fiz a fim de situar os conceitos de inferno e do diabo na nossa cultura atual, para melhor preparar a minha palestra. E eu comecei pesquisando o significado do termo inferno no dicionário. E o que eu encontrei como definições de inferno foi morada do demônio, ou o inferno é o lugar destinado ao suplício das almas, ou o inferno, lugar de tormento eterno. E me dei conta que todas as definições remetem a um local claramente definido, um reino, o reino das trevas. E junto com a minha pesquisa, a internet me trouxe algumas expressões corriqueiras que utilizamos no dia a dia relacionadas ao inferno, do tipo, vá para o inferno, ou calor infernal. Depois eu fiz o mesmo exercício com a palavra diabo. E como definições o dicionário me trouxe anjo rebelde, ou espírito do mal, ou rei das trevas, todas aludindo a um ente ou uma personalidade responsável por um lugar ou um reino no qual se praticava o mal. Também nesta pesquisa apareceram expressões do nosso uso diário e corriqueiro, tais como o diabo que o carregue, ou ele tem o diabo no corpo, ou sujeito tem uma mente diabólica, ou comer o pão que o diabo amassou. E eu quis trazer para vocês, como preâmbulo, o resultado desse exercício, porque ele me demonstrou claramente o quanto persiste no imaginário popular a ideia de que há um lugar circunscrito, chamado inferno, dominado por um rei do mal, chamado o diabo, e aonde vão arder para toda a eternidade as almas julgadas inaptas de conviver com Deus no paraíso. Pedimos que acompanhem com atenção, já que ele trará informações muito interessantes a respeito do livro e da própria motivação da publicação desse livro. Vamos lá. Estamos aqui reunidos hoje para falar da obra O Céu e o Inferno, do nosso querido Allan Kardec, cujo aniversário de 151 anos da morte celebramos esta semana. E eu decidi trazer a vocês uma visão de contexto do porquê das 5 obras fundamentais sobre o Espiritismo escritas por Kardec, uma obra ele escolheu escrever sobre o céu e o inferno. Em primeiro lugar, gostaria de lembrar que a doutrina espírita, codificada por Kardec, veio trazer uma mensagem de esperança num mundo que saía de vários séculos de escuridão,
onde a humanidade assistiu a Igreja Católica, por exemplo, patrocinar as cruzadas e a Inquisição. E desde o advento de Jesus Cristo, as igrejas cristãs acabaram por construir uma estrutura de poder, terreno, de mando sobre populações e reis. E essa estrutura se construiu com base no medo. Medo do diabo e o medo do inferno eram as principais armas que as igrejas cristãs utilizavam para controlar os povos e os seus dirigentes. E foi para desmistificar esses conceitos equivocados, porém profundamente arraigados, de inferno e do diabo, que Kardec achou por bem dedicar-lhes uma obra completa, uma das 5 obras fundamentais da doutrina espírita. Fazendo um pequeno histórico, desde os seus primórdios, na pré-história, o homem primitivo já possuía a intuição de que há uma força superior. Da mesma forma, ele também intuía de que existe algo após a morte do corpo físico. Naqueles tempos, os hominídeos, ou os homens, eram muito pouco evoluídos, moralmente e intelectualmente, e lutavam basicamente pela sua sobrevivência. Por isto, colocaram as suas primeiras crenças na divindade nos elementos da natureza. E encontraram um Deus no sol, um Deus no mar, um Deus no trovão, todos deuses de humor bastante variável, aos quais os homens tinham que permanentemente agradar para evitar as cóleras que vinham naquela época sob a forma de catástrofes da natureza, como secas, incêndios e enchentes. Mas desde os primórdios, os primeiros homens já intuíam claramente de que ao bem correspondia uma recompensa e ao mal correspondiam castigos. Mas a lei divina do progresso também alcançou o pensamento religioso. E, há aproximadamente 7.000 anos, o povo judeu desenvolveu a crença no Deus único, Criador de todo o universo. O líder do povo judeu, naquela época, Moisés, teve a incumbência de trazer a primeira grande revelação das leis divinas, que foram os 10 mandamentos. Mas a natureza humana naquela época era tão bruta e tão violenta que, para controlar a animosidade dos seus povos, os líderes tinham que muitas vezes baixar leis drásticas e severas, invocando a cólera divina. Por isso, a primeira imagem do Deus único e Criador, acalentada pelos judeus, nos traz um Deus justiceiro e implacável, o Deus da lei do talião, o Deus do olho por olho, o Deus do dente por dente. Também naquela época, com o aparecimento da religião monoteísta, aparece o primeiro conceito do diabo, personificado pela serpente na Gênese da Bíblia. O diabo era a tentação. O diabo era o que levava o homem ao mal. Porém, há 2000 anos encarna nosso bem-amado Mestre Jesus e nos traz uma nova mensagem, uma mensagem de que Deus, o nosso Pai, é o infinito de todas as perfeições.
Deus tem todo o poder, toda a justiça e toda a bondade. Sem o infinito de todas as perfeições, ele não seria Deus, já que poderia haver algo ou alguém mais perfeito do que ele. Jesus nos traz a mensagem do amor, do perdão de Deus. Falando muito em parábolas, Jesus nos explica que há várias moradas na casa de seu Pai. Jesus nos explica que não há castigo eterno quando nós temos um Deus que é a perfeição da bondade, do perdão e do amor. Porém, logo após o desencarne de Jesus, as igrejas terrenas apropriam-se das interpretações das palavras do Evangelho e constroem a teoria do anjo decaído, tornado Lúcifer ou Satã, que reina sobre o inferno, lugar para o qual irão todas as almas que não tiverem vivido a sua encarnação sob os preceitos cristãos. Já no século XIV, Dante Alighieri, famoso autor italiano, escreve a sua maior obra, o poema A Divina Comédia, na qual o autor é conduzido a uma jornada espiritual através dos 3 reinos do além-túmulo: o reino do inferno, o reino do purgatório e o reino do paraíso. Muito abundante em descrições sobre tudo o que ele viu na visita aos 3 reinos, a obra de Dante Alighieri marcou de tal maneira o imaginário popular que até hoje todos nós imaginamos estes 3 reinos da forma como Dante os descreveu. Quando pensamos no inferno, ardente em chamas, os caldeirões nos quais cozinham as almas, quando pensamos num paraíso de nuvens brancas, céu azul e anjos tocando harpas, estamos reproduzindo as descrições que Dante Alighieri colocou pela primeira vez em seu poema no século XIV. Mas chega o século XIX e em 1857 Allan Kardec começa o trabalho de codificação da doutrina espírita. Não sendo médium ele mesmo, Allan Kardec estrutura um trabalho de coleta de comunicações junto aos principais médiuns do mundo inteiro para produzir o livro dos Espíritos, manifestação da espiritualidade superior que vem nos trazer o consolo tão prometido por Jesus à época da sua vinda à Terra. O livro dos Espíritos nos demonstra, através do relato de espíritos desencarnados, que não há inferno e que não há castigo. Há consequência dos atos que cada alma encarnada pode fazer graças ao seu livre-arbítrio. Não há um reino chamado inferno, nem um reino chamado paraíso. Não há um anjo rebelde chamado diabo. Porém, o conceito cristão vigente, no qual o inferno é um local fixo para o cumprimento de penas eternas, era profundamente enraizado e dava pouco espaço ao restabelecimento da verdade. E foi para desfazer este conceito que, inspirado pela espiritualidade superior, Kardec resolve escrever O Céu e o Inferno, em 1865. Na primeira parte do livro, Kardec demonstra cabalmente o quão inconsistentes são as ideias estáticas e paradas no tempo da Igreja Católica sobre o céu, o inferno e o diabo, para então, num segundo momento, trazer a luz sobre a visão espírita de que a lei de Deus, na verdade, não está escrita num tribunal, mas está escrita na consciência de cada um.
ou seja, após o desencarne, não há juiz e não há tribunal. Há, sim, a consciência de cada um, a rever as ações do seu passado. Kardec nos mostra que o reino de Deus está dentro de cada um de nós e que, na verdade, viver no inferno significa padecer sob a pressão da nossa consciência e que viver no paraíso é estar em paz com a nossa consciência. E para estarmos em paz com a nossa consciência, precisamos estudar a lei divina, ou a lei natural, que rege todos os fenômenos do universo. Mas estudar a lei não é suficiente. Além de estudá-la, temos que compreendê-la e temos que aplicá-la. Um lindo programa para o qual Deus nos facultou inúmeras encarnações. A segunda parte do livro O Céu e o Inferno, Kardec nos traz o testemunho de espíritos desencarnados, que descrevem minuciosamente o estado em que se encontram, felizes ou infelizes, e correlacionam o seu estado com as ações que tiveram ao longo da sua vida encarnada, nos desmontando de maneira absolutamente clara que é a modificação dos nossos pensamentos e atitudes, dia após dia, que nos afasta do inferno da infelicidade e que nos aproxima do paraíso da felicidade. Eu convido a todos a estudar com muito afinco O Céu e o Inferno, mais uma obra de consolo, mais um bálsamo para a alma e que nos mostra a bem-aventurança das almas que conseguiram compreender a lei divina e aplicá-la no seu dia a dia. Agradeço a todos vocês essa linda oportunidade de conversarmos sobre este pilar fundamental da obra do codificador e desejo a todos uma boa noite. Obrigado.